da nossa mensagem hoje, está aí na nossa tela, já está aí? Está aí, né? As bênçãos do terceiro dia. E eu creio que Deus vai falar contigo de uma forma diferente. Hoje o culto está sendo aí cheio da presença, cheio da alegria. E sentindo ou não, Deus está sobre nós. Você pode dizer glória a Deus por isso? Sentindo você ou não, vendo ou não, percebendo ou não, Ele está no nosso meio. E eu quero ministrar essa palavra com você nessa noite. Quero que você abra a Bíblia comigo no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 1. A gente vai ser exposto a essa palavra. Glória a Deus. Acharam aí? Livro do profeta Oséias, capítulo 6, do verso 1 ao verso 2. Acharam? Estão com Bíblia? Se não tiver, vão acompanhar aí na tela que vai ser bênção também. Glória a Deus, você que está nos acompanhando aí também pela internet. Quero que você acompanhe, leia e preste atenção, porque essa mensagem vai mudar a sua história, vai transformar o seu modo de ver daqui para frente. As bênçãos do terceiro dia. O texto diz assim, livro do profeta Oséias, capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. E ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Amém? E depois de 2 dias nos revigorará. E ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Glória a Deus. O profeta Oséias nos deixou essa palavra, essa profecia no seu livro escrito por ele. E é muito importante que nessa noite a gente consiga enxergar, ou a gente consiga buscar, minerar o que o profeta Oséias queria dizer com isso. E aí, o spoiler dessa mensagem já está no texto, já está no título: as bênçãos do terceiro dia. O profeta já nos dá uma dica para que a gente possa hoje enxergar o mover de Deus ao terceiro dia. Você sabia que mais ou menos os estudiosos acreditam que 1/4 da Bíblia Sagrada ela é movida ou colocado profecias nela, ou existe, ou melhor dizendo, tem 1/4 da Bíblia Sagrada que é profecia. Então nós, como os cristãos verdadeiros, amém? Você que é um cristão verdadeiro, diga amém. Você que é um cristão que crê na profecia, que a palavra de Deus, como diz lá em Isaías capítulo 58, diz assim, verso 4, diz assim, que uma vez a palavra de Deus liberada, ela não volta vazia sem antes cumprir o fim que se apraz. Então, o profeta Oséias, ele deixa essa palavra para nós, que é o terceiro dia, nos revigorará e nos levantará. E viveremos diante dele. Então essa profecia é para quem? É para quem está lá fora? É para quem está perdido? Também, mas é principalmente para você e para mim. Você pode levantar suas mãos e dizer: olha, essa profecia é para mim. Amém, querido? Essa profecia é para você. Essa profecia é para mim. O profeta Oséias diz que depois de 2 dias ele nos dará a vida novamente e viveremos diante dele. Então tem uma profecia aí. Mas pastor, como é que você sabe que tem uma profecia aí? Como é que você sabe que tem uma promessa? Aonde você chegou à conclusão que tem bênção no terceiro dia? Eu quero que você abra comigo a Bíblia, no carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. Abre comigo aí. Você também que está com a Bíblia, costuma abrir, ainda que seja no celular, para que a gente aprenda a manusear. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Está escrito assim, E tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Pastor, o que tem a ver isso? Os escarnecedores e as coisas permanecem com aquilo do terceiro dia. Eu vou te explicar agora. E vou tentar ser breve. E eu queria que você prestasse muita atenção. Às vezes, Deus lança algumas coisas, algumas profecias, e a gente não sabe o tempo. Quando vai acontecer? Isso vai se realizar?
ou quando realmente isso vai acontecer, 2 dias e depois do 3º dia, Ele nos levantará e viveremos diante dEle. Meu irmão, eu quero que você balance a pessoa que está do teu lado, eu quero que você fale com ela nesse momento, fala assim, ó, preste atenção, fala para ela, preste atenção, sorria e diga, preste atenção nos sinais, amém? E um dos sinais é esse, ó, tendo em conta que antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. Nós estamos vivendo o cumprimento de uma palavra, por quê? Um sinal que nós estamos no 2º dia ou entrando no 3º, você vai ver mais para frente, e se você não conseguir vir aqui por causa do tempo, você vai ver na terça-feira, na sua célula. Um dos sinais evidentes é que os escarnecedores estão se levantando e dizendo, olha, como eles estão dizendo que Jesus vai voltar, que arrebatamento é esse que já falam há 2000 anos atrás e ainda não aconteceu nada. Espera. Esse é um dos sinais que nos evidenciam que aquilo que Deus falou está prestes a se cumprir. Meu irmão, e aí você fala assim, mas pastor, eu tenho medo. Aqui não, né pastor? Em outra igreja. Tem crente que tem medo da vinda do Senhor Jesus. E se você se encontra assim, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você não precisa ter medo da vinda do Senhor Jesus. Porque Jesus vai vir buscar os seus, a sua noiva. E se você faz parte do corpo, se você é noiva, se você tem um compromisso com Ele, eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo desse 3º dia que virá. O que eu preciso ter é esperança e expectativa que as bênçãos do 3º dia vão me alcançar em cheio, sejam aqui nessa terra ou me levando para a eternidade para reinar, governar, estar com Ele. Você pode dizer amém por isso? Essa é a maior bênção que a gente podia ter no 3º dia. Porque eu vou te falar, se não der tempo, você vai ler depois. Eu vou te falar que no 3º dia Ele também ressuscitou. E no 3º dia, o corpo de Jesus ressuscitou. E você como noiva, você e eu, levante as suas mãos. Nós também ressuscitaremos no 3º dia. E estaremos com Ele de eternidade em eternidade, num tempo incontável. Que isso, pastor? Eu adiantei o final para você ter a consciência. Mas tem muita gente dizendo, olha, já se passaram 2000 anos. Já se passaram 2000 anos, na verdade 2024, do nascimento até agora. E eu quero que você leia comigo aí a carta de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Olha que palavra, olha que revelação, olha que profecia tem para você e para mim. A carta de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9 está dizendo assim: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha o que diz o verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos se salvem. Que todos se salvem. Olha que palavra. Muitos estão dizendo, isso é um sinal que Oséias já deixa relatado como a característica do 3º dia, que está demorando. Muita gente já morreu, muita gente que proclamava o 3º dia, a volta de Jesus, não teve arrebatamento, Jesus não voltou. Preste atenção, meu irmão, o texto que nós acabamos de ler, de 2 Pedro capítulo 3, verso 9, diz que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam. Eu sou crente, meu irmão. A minha expectativa é, Jesus vai voltar. Rafael, né? Jesus vai voltar, meu irmão. E se não voltar quando eu estiver de pé, eu vou estar dormindo. E eu tenho certeza que se eu dormir, eu ressuscito com Ele. Porque Jesus vai voltar. Isso é uma palavra que ninguém vai tirar dele. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Que Ele é fiel. E Ele disse, Ele vai voltar. Mas muitos dão essa promessa por tardia. Muitos dão essa promessa, isso é bobagem. Isso é coisa para me amedrontar. Isso é coisa para me deixar preocupado, para eu ficar com medo. Não.
você tenha esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 29 diz assim: e eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. O Jornal Nacional não me dá esperança. O mosquito fofoqueiro não me dá esperança. A expectativa de mudança do governo não me dá esperança, mas a vinda do Senhor Jesus me dá esperança e uma certeza que o meu corpo vai ser transformado. Eu vou para um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, e lá não haverá sol, porque Ele será a luz daquele lugar. Essa é a minha expectativa, é a minha esperança. Mas pastor, eu quero um carro, então fica aí com o teu carro, porque eu vou para lá ficar com o meu Senhor. É errado ter esperança de carro, de casa? Claro que não. É claro que não. Mas está demorando muito, meu irmão. Querido, sabe por que está demorando? Porque Deus, nós lemos no texto aqui, Ele é longânimo. E qual é o desejo do nosso Senhor? É que todos, o quê? Se salvem. Eu não vou falar para você aqui, eu vou falar para te dar um temperinho. Meu irmão, qual o desejo de Deus? É que o homem seja salvo. O desejo final é que o homem seja salvo. Você que está me vendo pela internet, vai falar, pastor, falando besteira. O desejo de Deus, na verdade, não é a salvação. O projeto de Deus não é a salvação. Que isso, pastor? Vem para o seminário nosso aí que você vai aprender. Por quê? Você que está aqui, que de repente nunca ouviu isso, mas Deus quer salvar. Claro que Ele quer salvar. Ele quer salvar porque o homem se perdeu. Porque o homem, ele foi criado salvo. Isso está na Bíblia lá. Então, fala com quem escreveu a Bíblia. Adão, quando foi criado, ele foi criado condenado, pastor Andréia, ou foi criado salvo? Getúlio, você que é o teólogo de plantão. Adão foi criado salvo ou condenado? Fiz de propósito, para você ficar me olhando com essa cara. Adão não foi criado condenado. Adão já era salvo, meu irmão. O que é isso, pastor? Vem aí para o nosso curso bíblico que começa quando, Vitor? 8 de fevereiro? 8 de fevereiro. Vamos estar aí, pastor Alexandre, pastor André, pastor Andréia, Vitor, para te ensinar. Que é isso, pastor? Estuda a Bíblia que você vai ver. O homem foi criado salvo. Senão não tinha queda. A queda foi quando ele perdeu a salvação e Jesus o recuperou de novo. Amém, querido? Mas isso é para você aprender um pouquinho mais. Não vou entrar nesse meio, porque senão a gente vai sair muito do contexto. Então, muitas pessoas estão dizendo assim: está demorando muito. Jesus acho que não vai voltar não. Isso é conversa. Minha mãe dormiu no Senhor, minha avó dormiu no Senhor, e estão falando isso até hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por isso que nós começamos a mensagem falando sobre o profeta Oséias e o que ele disse. Amém? Coloca de novo aí, por favor, o texto base. Isso. Ó. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e nos gará. Eu quero pegar esse texto aí, essa ponta aí, esse texto. Diz assim: depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará. Eu quero que você entenda que a Bíblia explica a Bíblia. A maior referência da Bíblia é a própria Bíblia. Nós acabamos de ler Oséias e diz assim: depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia Ele nos levantará, ou nos colocará de pé. Amém? Mas nós também lemos 2 Pedro capítulo 3, verso 8. O que é que diz lá? Deixa esse texto aí que eu vou citar, 2 Pedro capítulo 3, verso 8, que eu quero que eles acompanhem. O texto lá de 2 Pedro capítulo 3, verso 8 diz assim: que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Mas o texto não fica aí. O texto também vai dizer que 1000 anos é como? É como um dia. E aí a gente começa a entender esse texto aí. Voltou, né? Voltou para o texto de 2 Pedro. Bota lá de novo o texto. Amém? De Oséias. A gente começa a entender o que Oséias está dizendo. Por quê? Porque se um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, então eu entendo que esses 2 dias aí podem ser o quê? Acompanha o raciocínio comigo? 1000 anos. Então vamos fazer uma conta aqui rápida. Você que é bom de matemática de exata.
Vamos fazer aqui uma conta rápida sobre o princípio dos 1000 anos, ou o princípio dos 2 dias. Então, 2 dias, cada dia então é 1000 anos. Então, do ano 1 ao ano 1000, equivale a um dia. E do ano 2001, amém? E do ano 1001, melhor dizendo, do ano 1000, do ano 1 ao ano 1000, um dia. Do ano 1001 ao ano 2000, 2 dias. E agora, nós estamos em que ano? Ano 2024. Então, você como eu, que tem expectativa que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, que tem expectativa que um dia nós estaremos com Ele, o nosso espírito, o nosso coração bate mais rápido, a nossa mente viaja. Olha, então, Lucas, eu faço parte daquela geração que tem a promessa que vai ver a vida do Senhor. Que isso, pastor? Eu faço parte dessa geração. Eu faço parte daqueles que têm expectativa. Pô, o Deus falou essa profecia, de 2 dias, nos revigorará no 3º dia. Então, meu irmão, eu quero te dizer que a vinda do Senhor está mais próxima do que você imagina. E o pessoal da internet, que depois eles vão querer aí falar e colocar aquelas coisas lá naquele site que eu detesto, que eu não vejo. Mas você está estabelecendo o dia que o Senhor virá? Não. Se você que está me ouvindo aí, aqui e em casa, prestar atenção, eu estou acompanhando os sinais e crendo na promessa que Ele virá. Mas se você não crê, o problema é seu. Fica aí que eu vou subir com Ele. Se você não tem expectativa, não posso fazer nada por você. Eu sei que eu vou com Ele. E eu creio que esse 3º dia já está iniciando. Mas peraí, pastor. Se é o 3º dia, 2024, Jesus já está atrasando. Preste atenção, vou te explicar mais uma coisa. De repente você, como muitos, está contando a partir do nascimento. Porque nós vivemos um calendário cristão, que é a partir do nascimento de Jesus. Mas você sabe como Deus está contando? Se é a partir do Calvário, a partir de Pentecostes. Se você for colocar na ponta do lápis, se for a partir do Calvário ou a partir do Pentecostes, 2030 está chegando. Então o 3º dia está muito próximo. Então quando ele virá em breve, no 3º dia. Lá em Lucas vai dizer que não foi nem tarde, nem muito cedo, foi pela madrugada. O 3º dia há de chegar na sua vida. E você que está aqui hoje, na casa do Senhor, você como eu, vão ficar te procurando, vão ficar falando, cadê ele, cadê ela? E todo mundo vai dizer, não sei, eles desapareceram. Eu só lembro de uma coisa, eles oravam e criam que é 3º dia o Senhor Jesus virá. Ele virá buscar a sua noiva, ele virá buscar você e a mim, e nós estaremos diante dele, meu irmão. O 3º dia, a bênção do 3º dia vai acontecer. Ô pastor, o que é? Eu quero falar só 3, eu vou tentar falar só 3. São 5, eu vou tentar falar 3 para a gente acabar no tempo e orar, que eu quero orar com você. Amém? A maior bênção do 3º dia é essa. Já adiantei o final, porque a maior bênção do 3º dia é essa. De ressuscitar e estar com Ele. Mas enquanto você está aqui comigo ainda, na expectativa, quais são as bênçãos até chegar? A bênção do 3º dia virá um tempo de providência. Você pode levantar suas mãos. Nós vamos trazer a nossa primícia, não é nada, né, pastor Alexandre? Eu já coloquei meu valor ali no meu coração, Deus tem sempre me honrado. Vamos trazer a primeira bênção do 3º dia que eu quero liberar sobre a sua vida, é a bênção da providência de Deus. Você acredita que 2024, como Getúlio falou aqui, ainda não acabou? E se 1000 anos é como um dia, eu tenho muitos dias ainda para o Senhor fazer meu milagre. Você diga glória a Deus. Amém, querido? Se a Bíblia diz, se um dia é como 1000 e 1000 é como um, então tem muita lenha para queimar. Tem muito fogo para arder e tem muita provisão de Deus para a sua e para a minha vida. Mas como vai acontecer assim? Não tenho a mínima ideia. Eu sei que Ele faz. Pastor André sempre fala aqui que Ele tirou a moeda da boca do peixe. Ele usou o peixe para poder sacar o dinheiro. Eu já contei aqui meus milagres, que o banco me ligou e me deu dinheiro.
Então, para Deus não tem impossível, eu não quero nem calcular o que fazer. Mas eu quero seguir a palavra com você aqui, bem rápido. Gênesis capítulo 22, verso 2 ao 4. O nosso Deus é o Deus da provisão. E ao terceiro dia Deus escondeu aí algo para você, para que aconteça. Olha o que diz o texto. E disse Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma dos montes que eu te mostrarei. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar. Uma das manifestações do Senhor no Antigo Testamento é Jeová Jireh, ou seja, o Deus da minha provisão. Eu quero te dizer uma palavra, que Deus pode até te pedir algo que te custe. Deus pode até te pedir algo que te custe. Que é isso, pastor? Eu quero que fique registrado isso. Eu quero te dizer que Deus pode pedir algo que te custe muito caro. A Bíblia diz que Ele pede Isaque. Ele pede Isaque a Abraão. Ele pede a Abraão o que Abraão mais queria. Mas o lindo nessa passagem não é ele pedir Isaque. Não é. O lindo dessa passagem que ele pede Isaque não para tomar Isaque de Abraão, mas para provar o coração de Abraão. Deus hoje quer provar o teu coração. E se você for aprovado, levante a sua mão. A provisão de Deus vai vir de uma maneira que você vai se surpreender. Ele pede Isaque, ele pede Isaque a Abraão. Abraão sobe o monte que Deus mostra. E na hora de sacrificar, o que acontece? Deus grita: Abraão, não! Por quê? Não, Abraão, agora eu conheço o teu coração. E quando Abraão olha para o lado, o que tem lá? Tem um cordeiro. Tem a provisão. Ele te pede, mas ele mesmo provê. Você entende isso, Gleice? Ele te pede as coisas, mas ele mesmo provê para ele. Ele só quer ver até onde você vai. Ele nunca vai além das suas forças. Eu tenho certeza que o nosso Deus está trazendo algo novo para a sua e para a minha vida. Eu tenho certeza que esse terceiro dia são dias de bênçãos. E o nosso Jeová Jireh, ele vai revelar coisas que você nunca sonhou, que você nunca pensou, mas que ele mesmo pode colocar na sua vida ainda esse ano. Ele pode suprir as suas necessidades, porque ele é Deus. Mas, pastor, é algo que incalculável para você. O 113, porque ele diz assim: quem é como o Senhor? Isso não está na mensagem, não. Ele diz assim: quem é como o Senhor, que ergue do seu trono para olhar sobre a terra, que ergue do monturo. O monturo, sabe o que quer dizer monturo? Monturo quer dizer lixo. Que ergue do monturo o necessitado, que faz a estéril mão de filho, que faz aquele que ele ergueu do lixo se assentar com os príncipes. Se você crê no Senhor, eu quero que você levante as suas mãos. Deus já preparou um lugar para você se assentar junto aos príncipes. O nosso Deus, Ele é Jeová Jireh. Ele pede, Ele prepara, Ele faz infinitamente mais do que, Eduardo, além de tudo que podemos pedir ou pensar ou imaginar. Nosso segundo tópico para eu caminhar para o final é: o terceiro dia será um dia de saúde e longevidade. Eu quero liberar para você nessa noite que você não vai ter síndrome de pânico mais. Diga amém. Que você não vai mais andar angustiado, preocupado, tremendo, nervoso. Como é que vai ser? O médico me condenou, o médico falou que eu tenho câncer, o médico falou que eu estou com isso, que eu estou com aquilo. Eu quero te dizer que Deus preparou algo novo, uma saúde plena, uma vida perfeita, livre com seus nervos perfeitos. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de longevidade.
Segunda Reis, capítulo 20, verso 4 e 5, diz assim: e antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aonde você está hoje, meu irmão? Na casa do Senhor. Na casa do Senhor, Deus vai trocar a sua sentença. Ezequias foi avisado pelo próprio profeta que ele ia morrer, que acabou. Ezequias, arruma a sua casa, porque você vai morrer, não vai descer desse leito. O que Ezequias faz? Ezequias chora, e eu acho lindo esse texto. Ele chora, mas uma coisa ele faz, nós vamos fazer daqui a pouco a mesma coisa. Ele chora, se prostra e ora ao Senhor. Vou dar um testemunho, tá, Letícia? Cadê Letícia? Letícia, vou dar um testemunho da Letícia aqui, ó. Nós oramos, como é que tá a criança lá? Tá jóia? A criança? Tá jóia. Letícia falou para mim, olha, o médico deu uma sentença. O que eu te falei? A sentença do médico não é maior que a sentença de Deus. Deus troca a sentença nessa noite, meu irmão. O netinho estava com suspeita de vir com um problema de saúde. Como é que está, Letícia? Está mais ou menos? Está perfeito, não está? Está perfeito. Vai à consulta para confiar que a palavra de Deus, ela não volta vazia. O nosso Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura ontem, hoje, amanhã e quantas vezes forem necessárias. Eu converso com os irmãos e eu amo o testemunho dos irmãos por causa disso. Cheguei ali mais cedo, falei com ela. Falei, como é que está o netinho? Até pensei que era menino. Ele falou, não, é menino. Tá jóia. Vai só lá no médico agora para confirmar que tá jóia. A última palavra na sua e na minha vida é a do Senhor. Se Deus falou que cura, Deus cura, meu irmão. Se Deus falou que liberta, liberta. Se Deus falou que coloca de pé, coloca de pé. Fique com a palavra de Deus. O texto vai dizer que Ezequias, então, ao receber a sentença de morte, ele não fica, meu Deus me abandonou, meu Deus deixou ficar doente, meu Deus, esse Deus não existe coisa nenhuma não, é conversa fiada. Não é isso que Ezequias faz. Ezequias fala assim, Senhor, eu tenho mantido o meu coração correto, e chora. E aí o profeta está saindo, indo embora, e Deus fala assim, vai embora não, volta lá, que aquele que você falou que ia morrer, eu vou trocar a sentença dele. Deus hoje vai trocar a tua sentença, meu irmão. Deus hoje vai te dar longevidade e saúde. O profeta hoje está dizendo, Deus vai me dar longevidade e saúde para que eu possa ficar de pé e dizer, grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Precisa crer. E o texto vai dizer que na casa, eis que eu te curarei ao terceiro dia. Olha o mover do terceiro dia mais uma vez. Olha o que diz o texto. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. E aonde ele vai estar? Subirá à casa do Senhor. A gente teve uma reunião lá em cima. Normalmente as reuniões lá em cima não são boas, né? A gente tem que decidir algumas coisas. Normalmente são reuniões que a gente precisa ajuste. Mas eu fiquei com uma palavra com o pastor. Foi semana passada, estava eu, o pastor André, pastor Alexandre, a gente estava orando por ele, que ele estava em outros compromissos. Chegou um pouquinho mais tarde. A Andressa estava, Eduardo. Eu fiquei com uma palavra com o pastor André. Ministrou, que eu falei, rapaz, até preparei uma outra mensagem em casa sobre isso. Porque você e eu, sabe o que falta em nós muitas vezes? É sermos expostos. Que é isso, pastor? A gente precisa ser exposto. Quando você se expõe ao sol, algumas pessoas botam aquela camisa ultravioleta, né? Para não ter problema na pele. Outros colocam filtro solar. Outros fazem barraca, bonés e se protegem. Mas o pastor André falou sobre a exposição. Eu quero ser exposto a Deus sem nenhum filtro.
Não sei quanto a você. Se você quer milagre, meu irmão, enquanto você ficar limitando Deus, não, até aqui, não, isso aqui eu não, perdão, eu não quero, é oferta, eu não quero, dízimo, eu não quero. Essa palavra do pastor Alexandre é muito dura. Meu irmão, você precisa ser exposto a Deus sem filtro, para Deus te fazer, você experimentar isso aqui, cura e mudar a sua sorte. Não, mas isso aqui eu não quero não, isso aqui é bom, pastor Alexandre pede muito, fecha a tampa. Meu irmão, se exponha a palavra para que você e eu sejamos transformados. Precisa ser exposto. Se quer mudança, quer transformação, quer milagre, precisa se expor. Que é isso, pastor? Tem que se expor. É sem vergonha. A palavra pode parecer chula, é sem vergonha, é sem vergonha. É dizer, Senhor, eu morro de raiva de fulano, mas Senhor, eu não quero morrer assim não. Eu não quero viver assim. Eu não quero andar assim. Eu preciso e quero viver os seus milagres. A gente fala sobre provisão, providência. A gente fala sobre longevidade e cura. Mas eu preciso me expor. Se eu não me expor a palavra, como é que eu posso viver o que a palavra diz? Se eu não me exponho a palavra que cura, como eu posso ser curado? Se eu não me exponho a palavra que provê, como é que eu posso ser aprovisionado pelo Senhor? Eu preciso me expor. E quando eu tenho reservas, limitações, eu amo aquela palavra de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz assim: eis que eu estou à porta, eu estou limitando a Deus. Eu estou limitando que Jesus entre e faça o que Ele quer. Exposição nessa noite, meu irmão. Não só para você, mas para mim que estou aqui em cima também. Exposição. Exposição é muitas vezes não querer, mas fazer como Paulo: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que está em mim, esse eu faço. Exposição para experimentar o que Deus tem para a sua vida. No Antigo Testamento, aproximar-se de Deus podia ser fatal. Sabia? Porque se eu me aproximasse de Deus no Antigo Testamento, a santidade de Deus, ela podia, por causa do meu pecado, e Deus não coabita com o pecado, me fulminar. Mas no Novo Testamento eu quero que você levante suas mãos. Quando eu ando com Deus, Ele me dá um novo e vivo caminho. E Ele coloca vida na minha vida, cura na minha vida, provisão para a minha vida, manifestação da santidade na minha vida. É esse caminho que Deus tem para nós nessa noite. Está chegando o final do ano e eu preciso me expor para terminar esse ano já correndo. E no ano que vem fazendo coisas em Deus sobrenaturais. No Antigo Testamento era fatal. No Novo Testamento é vida, é transformação, é um caminho novo, porque eu não ando mais perto. Eu sou repetitivo em dizer isso aqui, eu já falei em algumas mensagens. Eu não ando mais perto. O Deus Emanuel, alguns dizem assim: o Deus conosco. Não tem problema nenhum nessa tradução. Mas uma tradução mais profunda, num estudo mais aperfeiçoado, não é o Deus conosco, é o Deus em nós. É o Deus em nós. É o Deus em nós. O que o João escreveu lá? Evangelho de João capítulo 4. Aquele que beber da água que eu vos der, dentro dele, o que vai sair? Rios de água vida. Vida de Deus saindo da sua vida, vida de Deus saindo da sua história, vida de Deus saindo do seu ministério, no seu trabalho, na sua empresa, no que você fala, é vida de Deus. Rios de água viva. Vou terminar agora. Vou terminar falando o terceiro ponto, depois você vai aprender o restante na célula. Terceiro ponto das bênçãos do terceiro dia é um tempo de favor. E a gente não pode nunca terminar sem falar do favorecimento de Deus. E o favor de Deus não tem a ver com a minha capacidade. Eu não estou dizendo aqui para ninguém não se qualificar, não se capacitar, não estudar, não trabalhar. Eu, depois do pastor Alexandre aqui, acho que sou o que mais
Bato nessa tecla com os meninos aí, com o pessoal mais antigo. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que produzir, meu irmão. Vem para a igreja sim, creia na palavra, mas trabalha também, porque você vai atrair o favor de Deus, não é pelo que você faz, mas Ele vai ver, como nós estudamos aqui algumas semanas atrás sobre Gideão, malhando trigo no lagar. Claro que ele tinha favor, mas ele decidiu dentro dele, olha, o que eu puder fazer eu faço, e o favor de Deus vai me atingir o que eu estiver fazendo. Então, depois do pastor Alexandre, acho que eu sou o que mais persevero nisso, falar para a rapaziada trabalhar, estudar, enfim, sou o que mais. Mas eu não posso deixar de fechar essa mensagem dessa noite falando sobre isso. O terceiro dia é um dia de favor. E eu quero embasar o que eu vou falar. É no livro de Esther, capítulo 5, verso 1, que diz assim: ao terceiro dia Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. E o rei estava sentado no seu trono real, à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Beleza? O que isso tem a ver com favor? A Bíblia diz, essa história, depois você vai estudar em casa com calma e vai ler o livro de Esther, é um livro interessante, é um dos livros poéticos da Bíblia, junto com os Salmos de Jó. Vai dizer que Amã havia traçado um plano. Qual plano? De exterminar os judeus. Ele queria acabar com os judeus. Ele detestava os judeus por causa do tio de Esther, que chamava Mardoquai, ou Mardoqueu. Ficava à porta do palácio e quando ele passava, ele não se prostrava. E isso gerou um ódio muito profundo em Mordecai, em Ramã. E Ramã então decidiu persuadir o rei. O rei escreveu um decreto que eles exterminariam os judeus. Beleza? Mas o que Ramã não contava é que Esther tinha um favor de Deus. Eu quero liberar mais uma vez uma palavra sobre a sua vida. Pastor, mas toda hora querido. É vida de Deus. Quero liberar mais uma vez uma palavra sobre a sua vida. Se estão tramando contra você, se estão dizendo que é o seu final, se estão dizendo que acabou, vai ser desse jeito mesmo, pastor Alexandre, vai ser mais um ano, nada vai mudar. Eu quero dizer que o favor de Deus vai te alcançar, e você simplesmente vai se colocar na porta do rei ao terceiro dia, e o rei vai levantar o seu cetro. O rei levantava o cetro, e quando ele levantava o cetro, podia entrar na presença e pedir o que quisesse. Esther, ela chega na presença de Deus, e ela alcança, na presença do rei, melhor dizendo, Assuero, que representa Deus, ali nessa história, e ela alcança favor. A sentença já estava proclamada, mas Deus a colocou ali. Eu quero te dizer que Deus te colocou ali, porque Ele quer te manifestar o favor dEle na sua vida. Mas pastor, está doendo, parece que a morte vai me alcançar, eu não estou aguentando mais. Eu quero te dizer nessa noite, que Deus te colocou ali onde você está, passando essa aflição, com uma sentença que você não gosta, porque Ele vai mostrar o seu favor na sua vida ao terceiro dia. Esther ganhou o concurso sem ser persa. O rei nem sabia qual era a nação de Esther. O rei assina a sentença e nem sabia. Esther não podia chegar na presença sem que o rei a convocasse. Sabia disso? Não falei, mas você vai estudar em casa, vai ver isso. Não podia, porque se chegasse na presença de rei sem ser convocasse, morreria. Mas ela tomou a decisão, olha, ela se arruma e se coloca na frente do rei. E o rei, ela alcança a favor. Quero te explicar uma coisa para a gente encerrar, literalmente. Cadê os músicos? Podem vir. Amém? A gente vai encerrar e vai orar. Eu quero te explicar uma coisa. Esther representa, sabe o quê? A igreja. Esther, você não entendeu, representa a igreja. Esther representa a noiva que vai para a presença do rei e alcança a favor e muda a sentença, e Deus faz o que ninguém esperava. O projeto estava pronto para acabar com Esther e com toda a nação de Esther, mas diante da presença do rei,
aquilo que era certo. O decreto estava assinado, vai morrer todo judeu. Na presença do rei, não, meu irmão, fique de pé. Na presença do rei, não. Na presença do rei hoje, Deus vai trazer provisão, Deus vai fazer vida, longevidade, e Deus vai fazer favor sobre você, querido. Na presença do rei, o seu casamento vai ser restaurado. Quando você adorar o Senhor, Deus vai fazer algo novo, vai acrescentar vida. Você vai andar no caminho de vivo caminho, você vai testemunhar, porque na presença do rei há milagre. Na presença do rei tem mudança de história. Esperamos por ele. Estamos aí, senão, às portas do terceiro dia. E eu tenho a certeza, pastor, deixa eu viajar aqui. Eu posso imaginar o rei lá sentado, disperso e esteja passando de um lado para o outro. A igreja fazendo sinal e o rei lá sentado. E eu posso imaginar a mão do rei com o cetro, porque era o cetro que dava o aval. Pode continuar a música aí. Amém? Era o cetro que dava o aval, o rei lá sentado. E está passando, pastor Rita. E o rei sentado. E do nada a mão do rei levantando. Fala, o que houve? Minha mão está levantando sozinha, não é Parkinson não. É a minha noiva que está na minha frente. E o meu braço não fica encolhido diante da minha noiva, diante dos meus escolhidos. Eu preciso fazer um milagre. Não, eu não estou surdo, eu não estou mudo. O meu braço não está gravado. Os meus ouvidos ainda conseguem ouvir o clamor da minha noiva nessa noite, querido. As bênçãos do terceiro dia, elas vão te alcançar. Elas vão me alcançar. A Bíblia diz que no terceiro dia Jesus ressuscitou. E no terceiro dia o corpo de Jesus, perguntaram onde está o corpo, porque no terceiro dia ele ressuscitou. E no terceiro dia ele também vai vir buscar sua noiva. Nós que somos noiva e corpo do Senhor, nós vamos estar com ele, e tudo vai se fazer novo.